Tá ok, Débora Fortuna, muito obrigado, viu? Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva a Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Oi, Bocardi, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos, direto aqui do estúdio. Oi, Vera. Isso aí, grande estilo aqui junto com a gente. Vamos falar sobre esse julgamento de 8 de janeiro. Vimos aí Nunes Marques defendendo uma pena menor e a gente viu que a pena de Alexandre de Moraes foi em torno de 17 anos e tal, por aí vai. Essas penas, elas são exageradas, não são? Como é que vão conseguir executar isso? São muitas pessoas, né? Pois é, Bocardi, o ministro Alexandre de Moraes claramente carregou nas tintas de propósito. Ele quis dar uma punição exemplar para esse que é o primeiro dos réus que estão sendo julgados. Nessa leva tem 4. No primeiro dia eles não conseguiram sequer julgar o primeiro. Ficou para amanhã uma outra sessão extraordinária para continuar o julgamento desse réu que participou ali da invasão do Congresso, ajudou a invadir o Supremo Tribunal Federal, Aécio Lúcio Pereira. A pena dada pelo ministro Alexandre de Moraes foi de 17 anos, sendo 15 em regime fechado. Diz que ficou muito claro que o intuito era derrubar o governo, eleito democraticamente, instaurar ali um regime autoritário. Então, ele acolheu todos os pedidos da Procuradoria-Geral da República para que ele fosse condenado por 5 crimes e deu essa pena altíssima. A meu ver, é difícil de você replicar para todos os réus. Não se sabe direito se esse réu teve assim, uma participação tão decisiva, inclusive na formulação dos atos. Parece ser alguém que participou ativamente da execução, inclusive se regozijou por estar ali, fez um vídeo para colegas de trabalho dizendo que estava ali, falando em ditadura, etc. Mas como você replica para mais de 1.500 que são os que estavam ali no núcleo dos que invadiram, dos que executaram os atos de 8 de janeiro? Me parece bastante complicado você dar penas dessas assim a granel para muita gente. Então, eu não sei como o Supremo vai fazer daqui por diante. Como vai fazer com os outros 3 dessa primeira leva e com os demais que estão para ser julgados. Vão ser julgados também assim, em grupos pequenos? Porque isso vai levar uma eternidade. E não pode também aplicar uma pena comum a todos, fazer por pacote, por leva, você bota livre. Vai ter que individualizar, que senão também não adianta. Embora ele tenha falado num crime de multidão, você não vai poder simplesmente, por analogia, aplicar aos demais. É impossível, isso não é juridicamente aceito, vai gerar recurso e com razão. Ele afastou as preliminares apresentadas pela defesa desse réu no sentido de que não faltou individualização de conduta. Ele disse isso, são crimes praticados por multidões, então as condutas também são coletivas. Afastou também a ideia de que não fosse o Supremo o foro para julgar. Disse que tem correlação com crimes contra o Estado Democrático de Direito que estão sendo investigados pelo Supremo. E afastou também uma terceira preliminar que era o próprio impedimento dele. O advogado é um ex-juiz que já teve embates com Alexandre de Moraes e queria que ele se julgasse impedido. Então, nada disso prevaleceu. Ele deverá ter maioria, mas o Cássio já abre aí uma divergência para dar pena menor por menos crimes. Vamos ver quantos ele vai conseguir levar junto com ele nesse voto. Agora, Vera, nesse ritmo aí, como você disse, é só o primeiro réu, são mais de 1.000, né? Vai dar tempo? Como é que é esse cronograma aí? Eu não consigo entender como eles vão fazer, Carol, sinceramente, porque esses os que já têm a denúncia recebida. Tem ainda uma leva que já teve denúncia apresentada, inclusive policiais, que tem aí uma implicação, portanto, importante por omissão, que o Supremo ainda não recebeu a denúncia, ainda não os tornou réus. E tem um grande número dos que estavam em Brasília, mas que você não tem comprovação de que invadiram ou o Congresso, ou o Supremo, ou o Planalto. E para esses pode ser que haja um acordo
com o Ministério Público. Mas esses procedimentos, eles tinham que ser mais bem desenhados. Eles tinham de fazer uma sessão administrativa em que o ministro relator apresentasse um plano de trabalho de como vai fazer esses julgamentos, em blocos de quantas sessões seriam necessárias, porque me parece humanamente impossível o Supremo, só em sessões extraordinárias, sem contar as sessões normais que ele tem de fazer para julgar os outros casos que não dizem respeito ao 8 de janeiro, terminar isso. Ele diz que espera que os 200 casos mais graves sejam julgados até o fim do ano. Eu não vejo tempo hábil para julgar 200 e poucos casos até o fim do ano nesse ritmo. Vai parar e fazer só isso, não fazer tantas outras coisas? E olha só, o voto do Nunes Marques mostra que dificilmente algum ministro ali vai passar ileso, vai absolver essa turma toda aí, né? Isso é importante, isso que você falou, Bocardi, porque mesmo um ministro nomeado pelo Jair Bolsonaro como ele, não conseguiu simplesmente dizer que não aconteceu nada e absolver o primeiro réu. Então, ele está reconhecendo que aquilo foi grave, que tem de ser punido, mas o que ele está dizendo? Que não houve abolição do Estado de Direito, que não houve, portanto, nenhum desígnio, ainda que tenha havido desígnio, não foi bem sucedida a ideia de se suprimir a democracia. E com isso, ele reduz as condenações e certamente vai reduzir a pena que ele vai propor também como ministro revisor. Então, vamos ver se vai ter uma dosimetria média entre os 17 anos, que de fato parece muito, e isso que propõe o ministro Nunes Marques de não acolher alguns crimes. Acredito que a maioria do Supremo vai acolher, sim, o crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, talvez um meio de caminho com uma dosimetria um pouco menor de pena. Mas o Alexandre de Moraes mandou vários recados aí nessa fala dele, né, Vera? Ele está ficando especialista em frases aí de efeito, mas dizendo que não foi um passeio no parque, enfim, foi um voto muito duro, querendo, acho que, dar um recado que o Supremo pretende da gravidade desse caso, né? Exato. Ele, tanto no julgamento das preliminares, quanto depois no voto dele referente especificamente a esse réu, exibiu o vídeo, deu vários recados, disse que não foi um domingo no parque em que as pessoas chegaram lá, compraram um ticket, como se faz em parques de diversões, para ir aqui no Supremo e ali no Congresso, como se fossem atrações de um parque de diversões. Ele disse que a turba, de forma violenta, passou a destruir o patrimônio público, o Congresso, o Supremo, com a maior violência, o Palácio do Planalto, e que está muito claro nas próprias mensagens que vários deles postaram, que o intuito era derrubar o governo democraticamente eleito em 2022 e que havia tomado posse naquele mês, poucos dias antes, pleiteando uma intervenção militar. Ele fala lá, ainda no longo do voto dele, que o Exército não aderiu a esse devaneio golpista, defendido inclusive por vários políticos que estão sendo investigados. Então já deixou ali um preview, um saborzinho para os políticos que estão sendo investigados, entre eles Jair Bolsonaro. E aí, ele deu vários recados também no advogado que tinha antes falado que os ministros do Supremo são as pessoas mais odiadas do país, falando que isso é terraplanismo, que quando que tenta mostrar que o que aconteceu em 8 de janeiro não foi grave, né? Chamou... Diz que tinha... O cara foi corajoso, hein, de falar isso ali no STF. Foi, né? Falou. Mudando de assunto, ontem, né, que a gente falou sobre o Lula com a questão do Tribunal Penal Internacional, que ele disse que se Vladimir Putin vier aqui não vai ser preso, tal, então em desrespeito ao Tribunal Penal Internacional. E hoje, Flávio Dino, ministro da Justiça, falou na possibilidade de o Brasil sair do acordo que referendou o Tribunal Penal Internacional. Pois é, o ministro Flávio Dino vem se mostrando sempre muito desejoso de rapidamente endossar as posições do presidente Lula. Isso é meio óbvio, uma vez que ele é ministro da Justiça do próprio Lula, então eles vão andar em consonância, mas isso se acentuou, essa característica dele ficar falando, desde que o nome dele voltou a figurar como um dos mais bem cotados para justamente assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal entre este mês e o próximo. Então ele intensificou as suas falas, tem falado sobre vários assuntos
de interesse político do governo. Tem, inclusive, usado a Polícia Federal nessas falas de uma maneira aí um tanto quanto questionável. E agora faz essa fala que, vinda de um político progressista, de esquerda como ele, é muito esquisita, porque a esquerda sempre festejou, celebrou a existência da Corte Internacional de Haia, do Tribunal Penal Internacional, como uma instância, um foro para julgar crimes contra os direitos humanos, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade. Então, é um tribunal que tem uma conformação de esquerda, progressista, na sua origem ali. Todo o pleito para a sua criação vem da esquerda, da social-democracia, da esquerda, etc. Então, uma fala bastante oportunística do ministro para dizer para o presidente: olha, presidente, se o senhor falou, a gente pode dar alguns passos para implementar. Repercutiu muito mal, inclusive entre a esquerda, que recorreu sistematicamente ao Tribunal Penal Internacional contra os abusos do governo Jair Bolsonaro na pandemia, em relação à questão dos Yanomamis. E aí, eu acho que foi uma bola fora do ministro. Ele tem uma sólida formação jurídica, é alguém que tem também um compromisso com a democracia reiterado de diversas maneiras. O ministro Flávio Dino não precisa fazer esse tipo de fala para ter chances para ir para o Supremo Tribunal Federal. A sua formação jurídica já o credencia para ir para o Supremo Tribunal Federal, e o seu trabalho como ministro, idem. Ele não precisa ficar fazendo esses acenos que, na verdade, turvam aí o entendimento das pessoas sobre o que é o TPI e acaba repercutindo mal internacionalmente e entre o público eleitor do próprio Lula. E gera ruído até dentro do próprio governo, né, Vera? Porque a gente conversou essa semana aqui no Ponto Final com o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Ele estava no Chile para o evento lá dos 50 anos do golpe militar no Chile e conversou conosco. E a gente perguntou justamente sobre essa fala do Lula sobre o TPI. O ministro disse que não, que o Brasil não tinha nenhuma intenção de sair do acordo do Tribunal Penal, que era um órgão importante e tal, que o Lula já tinha voltado atrás em relação àquela fala sobre a prisão do Vladimir Putin. Então, assim, para que lado vai o governo? Um ministro fala uma coisa, outro ministro fala outra. Mas ele jogou nas costas do Flávio Dino. A primeira coisa, tem que ver lá na justiça, tal, porque aqui direitos humanos, veja bem, lançou um veja bem também. Mas vocês vejam, isso que ele falou é verdade. O próprio Lula deu uma leve recuada em relação à sua fala, porque qual é a origem dessa fala do Lula? E qual é o objetivo dela? É única e exclusivamente a questão que diz respeito ao Vladimir Putin. Ele não falaria disso se não houvesse a circunstância de que havia uma possibilidade do Putin vir ao Brasil e que o Brasil, como signatário do tratado que criou o TPI, teria de, caso ele viesse ao Brasil, deixar que fosse executada uma ordem de prisão contra o Putin, decretada justamente pela Corte de Haia. E aí, em nome disso, de uma suposta aliança com o Putin muito ainda mal desenhada, com nenhum ganho para o Brasil em termos de imagem internacional e mesmo em termos comerciais, não fica claro qual é esse ganho, o Lula vai lá e fica fazendo esse tipo de concessão. Tipo de concessão que é ruim. E aí a desculpa dele, que o Dino também repete, mas a China e os Estados Unidos não entraram. Ora, China e Estados Unidos, né, a China, em primeiro lugar, não é uma democracia plena. Então, não se pode discutir a entrada da China num organismo que é justamente para julgar crimes contra os direitos humanos. A China tem uma série de acusações de violações aos direitos humanos, assim como os Estados Unidos também têm, em Guantánamo, em muitos outros lugares. Então, é natural que essas grandes potências imperialistas, para usar um jargão ali caro à esquerda, não queiram entrar num tribunal que é para julgar justamente crimes contra os direitos humanos. Isso não deveria ser a justificativa para o Brasil ameaçar sair do tratado. Falar do governo Tarcísio, que contratou uma plataforma aqui em São Paulo de videoaulas por 30 milhões de reais, sem licitações, hein? Mais uma na área da educação que está colecionando episódios de fracasso, hein? Pois é, uma área que está ali sob um alerta bem vermelho no governo de São Paulo. Uma série de notícias
em que o governo tem de voltar atrás, tem de se explicar. O secretário Renato Feder anunciou com um certo orgulho que renunciaria aos livros do Programa Nacional do Livro Didático. Depois teve de recuar, uma vez que esses livros chegam sem custos para o governo, atingem toda a rede, são livros que passam por um processo de seleção de qualidade no MEC, portanto, livros que são usados inclusive por várias redes públicas e privadas no Brasil inteiro. Isso seria trocado por apostilas que se mostraram muito falhas em termos de conteúdo. Além disso, o secretário tem uma empresa que fornece insumos para o governo e teve contratos com a própria empresa selados já depois de ser anunciado o secretário, o que é um outro conflito muito grave. E agora, essa revelação na Folha de São Paulo de que o governo contratou por 30 milhões uma plataforma para fornecer videoaulas e jogos digitais sem licitação. Foi uma contratação da própria Secretaria de Educação, fazia parte dessa ideia de se digitalizar as aulas, de fazer com que o negócio fosse mais moderno, por assim dizer. Mas agora, esse novo questionamento numa secretaria que está realmente enfrentando muitos problemas. Foi demitido um assessor, um secretário, subsecretário, né, da pasta. O secretário foi mantido, o governador o defendeu 1, 2, 3 vezes. Mas, enfim, não é a primeira questão muito polêmica envolvendo essa secretaria. Para quem disse que quer ser o melhor secretário de educação do mundo, isso é o que ele diz, o que ele quis. E botou até praia aqui em São Paulo, né? Aqui na capital. Os erros graves, né, de conteúdo daquelas aulas em PowerPoint, sei lá, em apostilas digitais. E veja, as apostilas eram digitais. Precisa do livro. A pessoa pode imprimir. Já tinha o livro. Para que imprimir uma apostila com esse tipo de conteúdo se você já tinha um livro físico ali, que todos os educadores são unânimes em dizer que em determinadas etapas da educação a presença do livro físico ainda é importante, mesmo em países muito mais avançados do ponto de vista da tecnologia que o Brasil, não se suprimiu de todo a plataforma física de livros. Então, é uma área que está demandando uma lupa, uma atenção, porque são muitos problemas em um curto espaço de tempo de governo. Música? A música em questão não diz respeito a um tema